Irmãos, saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Para tanto, eu convido a igreja que abra sua Bíblia em Salmo 27. Vamos estar lendo o número 4, Salmo de número 27, versículo 4. Estaremos todos juntos fazendo essa leitura, Salmo 27, versículo de número 4. Iniciando assim o nosso culto, dessa noite de adoração ao nosso Deus. Façamos a leitura então, diz assim: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Eu convido a igreja agora a fecharmos os nossos olhos. O nosso irmão presbítero Emerson estará fazendo uma oração de invocação ao nosso Deus. Querido Deus, Pai misericordioso, os Salmos do Senhor nos diz: grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Realmente, inéditos, grandes, maravilhosos feitos o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem nos dado a proteção, o Senhor tem nos dado a saúde, do amanhecer ao anoitecer, o Senhor tem nos dado o livramento, a correção. Tudo provém do Senhor, Senhor meu Deus. Até mesmo esse ajuntamento, nesse momento, onde estamos aqui reunidos como Igreja Viva do Senhor, para estar adorando o Teu santo nome, é bênção, é glória do Senhor para conosco. Por isso lhe somos gratos, por isso lhe rendemos louvor. Mesmo diante das nossas imperfeições, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos capacite para tal, para estarmos elevando ao Senhor um culto agradável, um culto digno de toda honra e de toda glória somente ao Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dirija, seja nas músicas alçadas, seja na direção, seja na palavra que estará sendo ministrada, que o Senhor possa estar nos capacitando e nos dirigindo. Pedimos ao Senhor em tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Coloquemos de pé e junto com os nossos irmãos, cantemos o cântico de adoração ao nosso Deus. Enquanto as lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar, o teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar, a tua mão sustenta o meu caminhar. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestade tu estás, em todo tempo tu estás. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és.
poderoso és. Os irmãos podem se assentar. E eu convido os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 55. Vamos estar lendo os versículos do 1 ao 3. De maneira em conjunto também, estaremos fazendo essa leitura. Isaías, capítulo 55, do versículo 1 ao 3. Iremos fazer a leitura em conjunto, iniciamos assim. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro daquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém. Nós vamos estar agora fazendo uma oração pública de confissão de pecados. Para isso eu convido o nosso irmão Alan, que estará fazendo essa oração. Querido Deus, nos encontramos agora com os nossos corações contritos, ó Deus, e ao mesmo tempo gratos, porque recebemos o perdão do Senhor. A Tua igreja, nesse instante, se apresenta diante de Ti, ó Deus, com os nossos corações, ó Deus, desejosos e ansiosos, ó Pai, de receber o perdão, pois a Tua palavra nos exorta que aquele que confessa, Senhor Deus, os seus pecados e os deixa, alcançará de Ti mesmo, Senhor Deus, misericórdia e graça. E nesse instante, Senhor Deus, eu peço ao Senhor, pois a Tua própria palavra, Senhor Deus, nos exorta que o bem que queremos fazer, esse não fazemos, e sim o mal. Pois, Senhor Deus, dia após dia, Senhor Deus, o pecado tem se colocado diante de nós e por vezes, Senhor Deus, caímos, tropeçamos, ó Deus, negligenciamos, Senhor Deus, os Teus ensinamentos. E clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos faça, Senhor Deus, cada dia mais, que possamos, ó Deus, detestar, Senhor Deus, aquilo que tem feito separação entre nós e o Senhor, que as nossas orações possam chegar até o Teu trono de graça e que o Senhor atenda, Senhor Deus, conforme o Teu poder, conforme a Tua misericórdia, Pai. Ouve, Senhor Deus, também a cada súplica, a cada petição aqui dos meus irmãos, a cada pedido, Senhor Deus, de perdão, e que possamos, ó Pai, andar cada dia mais em novidade de vida, buscando a santidade, sem a qual não veremos o Senhor. Deixamos entregue, Senhor Deus, essa oração na mediação do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Eu convido a igreja para estar abrindo as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 9. Nós faremos a leitura todos em uma só voz, do versículo de número 23 e também o versículo de número 24. Jeremias, capítulo 9, versículo de número 23 e também o versículo de número 24. Eu peço àqueles que puderem, que à medida em que forem encontrando o texto, e se puderem, coloquem de pé para fazermos a leitura de Jeremias, capítulo 9, versículo de número 23 e 24. Nós faremos a leitura todos em uma só voz. Leiamos assim a palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor, não se glorie no sábio na sua sabedoria,
nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Eu peço aos irmãos que continuem de pé, e agora os nossos irmãos do grupo de louvor estará nos conduzindo em 2 cânticos, e aqueles irmãos que se prepararam para esse momento dos dízimos e das ofertas, no segundo hino, o momento é oportuno para trazer e ofertar. Lembrando que o Conselho da Igreja destinou o primeiro domingo para as ofertas lançadas no gasofilácio possam ser direcionadas a esse tempo de reforma que estamos passando em nossa igreja. Louvemos ao nosso Deus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. Cristo é a rocha em quem firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Cristo é a rocha em quem firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Cristo é a rocha em quem firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. É Senhor. Cristo é a rocha em quem firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Não existe nada melhor
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Oremos, irmãos. Bendito Deus, amantíssimo Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor, desfrutando desse momento de alegria, de comunhão, e que Tu venha abrir nossos corações, Senhor, para ouvir a Tua palavra nessa noite e possamos guardá-la cada dia em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pelo dia que nos concedeu até aqui, pela comunhão entre familiares e os irmãos da igreja, cada um nos seus ofícios. Senhor, Tu venha abençoar cada um grandemente, Senhor, que se possa desenvolver as suas funções com alegria. Ó Deus, eu Te agradeço, te peço, Tu venha estar com os dízimos, também foi alçado com os afilastos nessa noite, possa vir abençoar esses recursos para a reforma da nossa igreja. Nós pedimos também que Tu possa estar encaminhando e que Tu possa ajudar a administrar esses recursos, que possa vir desenvolver essa obra aqui na Tua casa, Senhor, para melhor conforto de nós e para a alegria de Seu Santo Espírito, Senhor, que essa é a Sua casa, esse é lugar santo, Pai. Muito obrigado por tudo e Te peço em nome de Jesus. Amém. Eu convido uma vez mais a igreja para fazermos a leitura da pergunta de número 148 do Catecismo Maior de Westminster, tanto a pergunta quanto também a resposta. Leiamos assim: quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso pecado e tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para qualquer coisa que lhe pertença.
Amém. Eu passo a palavra agora ao pastor Wendel, que trará a mensagem da parte de Deus aos nossos corações. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 3. Nós vamos dar continuidade, como anunciamos pela manhã, ao parágrafo que está contido neste capítulo 3, do verso 2 até o verso 11. Pela manhã nós vimos a primeira parte, na qual Paulo falou a respeito da insuficiência de nossa confiança nos nossos méritos ou nas vantagens pessoais que, porventura, nós tenhamos, quer de pertencimento, quer de conquistas pessoais, porque, na verdade, toda a salvação nós recebemos do Senhor. E a graça de Cristo é que, atuando em nós, produz em nossas vidas, de fato, a verdadeira mudança e garante também a nossa salvação. E agora, nós veremos, então, a segunda parte do texto, em que Paulo vai nos mostrar que, quando Cristo se torna o nosso maior tesouro, nós, então, somos conduzidos a uma vida em que as nossas prioridades elas são reescritas. Nós passamos a ressignificar o sentido das coisas que nós possuímos, aquilo que nós amamos, e começamos, então, a retirar os ídolos dos nossos corações e direcionar toda a nossa adoração, todo o nosso louvor à pessoa de Cristo Jesus, buscando, assim, conhecê-lo, porque este é o fim de todo homem, como nós lemos agora há pouco no texto do profeta Jeremias, que disse que este é, de fato, o propósito, o objetivo final de nossa vida, que é conhecer a Deus, que é, de fato, receber o Senhor e também fazê-lo conhecido em todas as nações. Quero convidar, então, os irmãos para, mais uma vez, lermos o trecho do capítulo 3 de Filipenses, versos 2 a 11, embora nós vamos agora nos concentrar apenas nos versos 7 a 11, nós vamos fazer toda a leitura para que possamos também recapitular aquilo que vimos na mensagem anterior. Leiamos juntos. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós estamos diante deste texto maravilhoso de Tua Palavra, que nos ensina acerca da suficiência do Senhor quanto a tudo aquilo que nós temos e somos. E obrigado porque temos o privilégio de abrirmos a Tua Palavra, expô-la, colocá-la em nosso coração e sermos assim alimentados pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu esta graça de virmos aqui na casa do Senhor para ouvirmos a Tua Palavra e sermos alimentados por ela, assim de que, ensinados, ó Deus, a buscarmos a Ti, antes de tudo o resto,
sejamos assim também, ó Pai, pessoas maduras, aperfeiçoadas na fé, para que possamos viver uma vida grata ao Senhor e em obediência à Tua palavra. Então, que o Senhor nos ajude para que possamos entender de maneira precisa a palavra do Senhor e, entendendo esta palavra, estejamos também dispostos a obedecermos a Ti e a vivermos uma vida ainda mais satisfeita no Senhor, sabendo que esta é, de fato, a razão de nossa existência, o propósito para o qual o Senhor nos criou, que é glorificar o Senhor e também experimentar de todos os Teus benefícios para todo sempre. Então, que o Senhor use a Tua palavra nesta noite para nos educar, para nos ensinar, nos corrigir, se for o caso, e assim também nos encaminhar, ó Deus, a uma comunhão mais íntima contigo. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Então, meus irmãos, como eu já lhes adiantei, de fato, quando as nossas prioridades elas são apontadas para Jesus Cristo, nós cada vez mais demonstramos que Cristo é, para nós, o maior tesouro. E a palavra nos diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Portanto, o que nós estamos vendo aqui, da parte do apóstolo Paulo, é a maneira como o seu coração vê todas as coisas ao seu redor. Ele havia nos apresentado um currículo aqui de um homem que, particularmente, era uma pessoa extremamente notável naquela comunidade judaica, bem como também agora no cristianismo. Ele havia se tornado, claro, persona non grata dentre os judeus, especialmente dentre os fariseus, porque, convertido agora ao cristianismo, ele se tornara pregador do evangelho e, antes sendo perseguidor da igreja, agora Paulo estava do lado da igreja, apoiando a igreja, fundando igrejas, educando igrejas, inclusive dando a sua própria vida, como é o caso aqui neste texto, quando Paulo estava preso, iminentemente à beira da morte. Ele, então, demonstrava aqui o seu amor, o seu apreço e a concentração do seu coração neste foco principal, ou neste propósito principal de nossa vida, que é glorificar o Senhor em todas as coisas. Ele foi um homem que pertencia a Israel, de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, havia sido circuncidado ao 8º dia. Ele era uma pessoa extremamente legalista, como os fariseus de fato ensinavam, era zeloso quanto à sua missão de perseguir a igreja, como também era pregado e anunciado pelos fariseus, e era uma pessoa irrepreensível na conduta. Portanto, religiosamente, alguém perfeito, religiosamente, uma pessoa sem qualquer suspeita de variações ou qualquer tipo de atitude repreensível. No entanto, o que nós vemos agora do verso 7 ao verso 11 é uma declaração de fé deste homem, religiosamente perfeito, que agora assume que, de fato, há momentos na nossa vida em que nós precisamos escolher as nossas prioridades. Todos nós construímos, em algum momento da vida, listas invisíveis de coisas que nós possuímos, coisas que nós ganhamos, os nossos ganhos pessoais, as nossas conquistas. Paulo era uma pessoa que tinha muitas conquistas. Nós também as temos. Por exemplo, existem conquistas na área profissional. Muitos de nós somos agraciados pelo Senhor e atingimos status profissionais estáveis. Estabilidade financeira. Algumas pessoas conseguem, na administração dos seus recursos, também adquirir certa estabilidade financeira, conquistar muitos bens, mantê-los, destiná-los, inclusive, aos filhos. Pessoas que recebem reconhecimento público, são pessoas notáveis no que diz respeito à sua atuação do ponto de vista público, e, portanto, elas se tornam reconhecidas, talvez pelos seus ministérios, talvez pelos seus trabalhos, em geral, talvez por alguma ação ou atitude social que ela tenha feito. Reputação, história familiar, talvez você pertença a uma família importante da igreja, o seu sobrenome traz para você uma responsabilidade muito grande de pertencer, quem sabe, a uma família tradicional de crentes, de presbiterianos, pessoas que desde lá o seu tataravô, bisavô, avô e assim diante, pessoas que estavam ligadas à igreja, talvez pastores, talvez
pessoas importantes na liderança da igreja. Metas pessoais, muitas vezes nós também estabelecemos algumas metas e conquistamos estas coisas também pela graça de Deus. O grande perigo, contudo, meus amados irmãos, e é o que Paulo nos faz pensar nesta noite, por meio deste texto, é que muitas vezes nós somos tentados, porque o nosso coração é muito enganoso em relação a isto, somos tentados a acreditar que estas nossas conquistas, embora sendo boas, elas definem quem somos. Elas acabam tornando a nossa identidade. Nós nos assemelhamos àquilo que nós conquistamos. O Salmo 115 traz uma declaração muito forte, muito pesada em relação a isto, quando o salmista diz que aqueles que cultivam adoração para estas coisas, eles se tornam semelhantes a estas coisas. Aqueles que amam os seus próprios ídolos, ídolos que são construídos no coração, eles acabam se tornando como estes ídolos. Ali o salmista quer mostrar exatamente isto que Paulo está tentando desfazer aqui em nossos corações. Às vezes, nós tornamos as nossas conquistas pessoais, os nossos ganhos financeiros, o nosso reconhecimento, a nossa reputação, a nossa história familiar, a nossa tradição religiosa, o nome de nossa igreja, as famílias de nossa igreja, nós transformamos estas coisas em ídolos em nossos corações. E Cristo passa a ser, portanto, secundário, quando estas coisas são, de certa forma, atacadas, abaladas, arranhadas, porque nós nos identificamos de tal maneira com estes ídolos que nós construímos, que o papel de Cristo, ou a centralidade de Cristo em nosso coração, passa a ser algo questionável. Então, Paulo quer mostrar aos irmãos de Filipos que há algo que realmente vale mais na vida de um homem, na vida de uma pessoa, do que os bens que ele possui, do que todo o reconhecimento, do que a sua própria identidade construída culturalmente. Paulo sabia o que era construir uma identidade por meio de realizações pessoais, realizações humanas. Nós acabamos de ler aqui o currículo dele, mostrando que ele possuía tudo o que a sua cultura considerava sucesso. Então, imagine na nossa cultura brasileira o que as pessoas consideram sucesso. Talvez, para algumas famílias mais tradicionais, o sucesso é quando alguém compra a sua própria casa. Talvez esse seja o sucesso. Conquistou a sua própria casa. Então, ali agora, a pessoa está resolvida, não há mais com o que se preocupar. Talvez, na nossa sociedade, seja a aprovação em um concurso público. A pessoa foi aprovada num concurso público, agora resolvi a minha vida. Há várias formas. Talvez você conquistar um título acadêmico. Acabei de passar na banca e fui aprovado como doutor na minha área. Há várias formas. Talvez os pastores, ministros, se orgulhem ou considerem como sucesso o tamanho da sua igreja. Eu pastorei uma igreja de 1.000 membros, de 3.000 membros, não é? O outro está lá com as suas 30 pessoas, 40 pessoas. Então, o sucesso está naquele que pastoreia uma igreja de 1.000 membros. O que nós consideramos sucesso? O que nós consideramos pessoas bem-sucedidas? Bom, Paulo quer mostrar para nós que quando Cristo o encontrou, quando ele se converteu a Cristo de maneira dramática, tudo mudou. As prioridades de Paulo foram invertidas ou postas de maneira agora correta. A pirâmide de Paulo estava invertida. A base das coisas que Paulo considerava fundamento de sua vida eram absolutamente vulneráveis. Elas poderiam se romper a qualquer momento. E Paulo agora mostra que tudo aquilo que ele considerava, ou tudo aquilo que o enchia de orgulho, passa a ser nada comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. E é por isso que ele diz no verso 7, o que para mim era ganho, o que para mim era lucro, eu reputei-o perda, considerei como perda por causa de Cristo. E não apenas perda, mas Paulo usa uma expressão ainda mais pesada, ainda mais forte, que é a expressão refúgio. Literalmente, a expressão refúgio significa lixo. Aquilo que é refugado, aquilo que é dispensado, jogado fora. Imagine você fazendo uma faxina na sua casa, ou depois de talvez ter tido uma comemoração, uma festa na sua casa, você pega o saco preto, o saco de lixo, e joga ali as coisas que estão ruins, que devem ser descartadas mesmo,
e você joga fora, coloca ali na sua porta, coloca lá no reservatório de lixo para que seja descartado. É esta a ideia de Paulo. Paulo está dizendo que este currículo maravilhoso que ele tinha aqui, comparado na sua cultura, e na cultura de Paulo era algo espetacular, alguém ter um currículo deste tamanho, ele agora está dizendo, olha, querem saber de uma coisa? Eu joguei estas coisas no lixo, por causa de algo muito maior, muito mais especial, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E é exatamente isto que nós vamos, então, perceber aqui, meus amados irmãos. Nós vamos ver como Cristo, para Paulo, se tornou o maior tesouro de sua vida. E como essa mudança, quando Cristo passa a ser o nosso tesouro principal, como que isso muda também a nossa visão de valor, de identidade e de propósito. Valor quanto às coisas, quanto a nós mesmos. Identidade, a nossa própria identidade pessoal e também coletiva, como igreja, como povo de Deus. E propósito, para que nós estamos aqui? O que nos motiva a fazer o que fazemos? Paulo usa uma linguagem aqui muito interessante, muito específica, inclusive, para irmãos que estão na área da administração, da contabilidade, não é? Paulo fala sobre perdas e ganhos. É como se você estivesse fazendo uma lista ali, né, mostrando, de fato, o que é débito, o que é crédito. Ele está fazendo um balanço espiritual para, no final das contas, nesta balança, constatar aquilo que estava antes de Cristo e aquilo que vem depois de Cristo. São duas vidas completamente diferentes. Antes de Cristo, tudo que ele acumulava, e aqui nós podemos pensar na tradição, na reputação dele, no seu zelo, na sua moralidade, são coisas que ele menciona no texto, não é? A tradição religiosa, ele era judeu, ele era israelita, ele vinha da tribo de Benjamim. A sua reputação, ele era uma pessoa irrepreensível quanto à justiça legal. Ele era uma pessoa zelosa, ele cumpria rigorosamente o que a sua religião mandava, e ele era uma pessoa moralmente irrepreensível, ilibada, uma pessoa sobre quem ninguém poderia lançar questionamentos, acima de qualquer suspeita. Ou seja, ele estava aqui na coluna do lucro. Possuir estas coisas, na cultura de Paulo, era estar no lucro. Mas depois de Cristo, tudo muda em relação a esta coluna. Parece agora que algumas coisas não valorizadas pelo mundo começam a acontecer na vida de Paulo. Paulo começa a ter prejuízo. Curiosamente, Paulo agora fala de perdas. Paulo fala de prejuízos. Ou seja, coisas que atrapalhavam a sua visão acerca do verdadeiro tesouro. Por que isto? Porque nada disso podia justificar a sua alma diante de Deus. O termo excelência, que Paulo utiliza aqui, que na nossa tradução está sublimidade, no versículo 8, os irmãos podem conferir, ele diz sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade. Sublimidade, a palavra excelência, significa aqui um valor inigualável, incomparável, supremo. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, conhecer a Cristo é tão superior que tudo o resto se torna pálido. É como aquele sol, por exemplo, que está ali no seu ápice do meio-dia e, de repente, uma nuvem gigantesca, carregada, o encobre e vira aquela noite, não é? E, ao mesmo tempo, quando esta nuvem se dissipa, o sol novamente aparece e tudo se ilumina. A ideia de Paulo é que não há como coincidir as duas coisas. Nós percebemos com muita clareza a diferença entre o momento em que nós estávamos sem Cristo, em que nós considerávamos como lucro aquelas coisas que eram da cultura, e agora, estando com Cristo, que nós consideramos perda, ou refúgio, ou lixo, estas coisas que antes poderiam trazer para nós vantagens espirituais, mas que agora nos trazem, na verdade, confrontamento ou confrontação quanto à nossa posição diante do Senhor. Interessantemente, então, Paulo diz que a conversão não é apenas uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de sistema de valores. Então, não é apenas uma pessoa mudar o seu comportamento, como se fosse algo ajustável do ponto de vista de técnicas terapêuticas, mas é uma mudança do sistema de valor
Ou seja, é o coração, é o centro de todas as coisas que se transforma. Cristo agora, ele se torna o centro. O que antes era essencial para uma pessoa se torna secundário. Às vezes até mesmo refúgio, lixo, algo que você precisa desprezar. O que antes era urgente perde a força. Talvez compromissos, talvez defesas de determinadas ideias, tudo isso se torna mais fraco, porque você agora tem uma prioridade na sua vida. O que antes nos definia perde a sua autoridade. Você não é mais aquilo que você era antes. Você agora é uma nova pessoa, uma nova criatura. Aquilo que antes era o seu tesouro, que você mais valorizava na sua vida, será agora frágil diante da sublimidade de Cristo Jesus. A carreira, meus irmãos, a nossa carreira profissional, até mesmo religiosa, ela pode ser uma bênção, mas ela não pode se tornar a nossa identidade. Nós somos mais do que aquilo que fazemos do ponto de vista das nossas conquistas pessoais. O dinheiro é, obviamente, muito útil, mas ele não pode ser a nossa segurança última. Nós não podemos pensar que os recursos financeiros nos trarão salvação ou felicidade. O reconhecimento, quanto ao fato de você ser uma pessoa publicamente reconhecida, famosa, pode até ser algo agradável, mas isto não pode se tornar o fundamento da vida de alguém. As tradições religiosas, como falamos no sermão anterior, também podem ser boas. Existem boas tradições, mas elas não podem garantir a nossa salvação, ou não podem garantir que necessariamente nós estamos sendo recebidos por Deus apenas por mantermos boas tradições. Às vezes, mantemos boas tradições, mas o nosso coração permanece distante do Senhor. Então, o que Paulo quer mostrar é que quando Cristo é o nosso tesouro supremo, tudo o que ocupa o seu lugar se torna idolatria. E se é idolatria, deve ser considerado, então, como lixo, como refúgio. E nós precisamos, rapidamente, fazer esta identificação das coisas que conquistam nosso coração no lugar de Cristo, para que nós possamos abandoná-las definitivamente e centralizar Cristo em nossa vida, porque senão nós correremos um grande risco de perdermos a nossa vida por amor às coisas deste mundo, ao invés de ganharmos a nossa vida por amor àquele que é Cristo Jesus, o Senhor, que por meio da sublimidade, da sua excelência, faz com que nós também nos tornemos pessoas excelentes. Então, o versículo 8 em diante, Paulo vai dizer que este conhecimento, esta sublimidade do conhecimento de Cristo, ele diz, por amor do qual perdi todas as coisas, e quando Paulo diz perdi todas as coisas, ele está se referindo exatamente a estas tradições religiosas que antes ele possuía, o fato de ser um israelita, circuncidado, da linhagem de Israel, fariseu, essas coisas não faziam mais sentido para Paulo, porque para que a pessoa fosse salva, ela não precisava ser um fariseu, ela não precisava ter sido circuncidada, ela não precisava ter sido da tribo de Benjamim, ela não precisava ter sido irrepreensível em relação à justiça legal de Israel. Nada destas coisas, por melhor que elas fossem naquele contexto ou naquela cultura, nada disso resolveria o problema do pecado. Ainda que alguém fosse hebreu de hebreus, ainda que alguém fosse fariseu, ainda que alguém fosse extremamente comportamentalmente irrepreensível, estas coisas não fariam sentido algum com relação à salvação em Cristo Jesus. E por isso Paulo diz que ele considerou perda todas estas coisas. E ele diz, eu considero estas coisas como refúgio, como lixo, porque eu quero, na verdade, ganhar Cristo. E a partir do verso 9, então, Paulo diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o próprio Deus, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, então, ele não quer ser encontrado diante de Deus com justiça própria, isto é, com um traje espiritual costurado pelos seus próprios méritos, que é o que, infelizmente, as religiões ao redor do mundo tentam fazer. Elas pegam vestes rasgadas e tentam costurar estas vestes. E Jesus, os irmãos se lembram, disse que ninguém coloca um remendo novo em vestes velhas, porque ela vai se rasgar novamente.
Não adianta você pegar um tecido envelhecido, que já está se rasgando, e colocar ali um pedaço de um pano, de um tecido novo, porque em algum momento o próprio tecido novo não vai mais se adequar ao tecido velho, e isso vai se rasgar. Da mesma maneira, não adianta nós pegarmos alguém que está morto nos seus delitos e pecados e tentar costurá-lo, transformá-lo numa pessoa religiosamente aceitável, ou transformá-lo numa pessoa que pode se tornar uma boa pessoa em relação a Deus. Não. Esta pessoa vai se rasgar em algum momento. O pecado continuará sendo mostrado, revelado e punido por causa da justiça de Deus. O que Paulo quer não é, portanto, trazer para a mesa os seus argumentos curriculares. Paulo não quer dizer, olha, eu estou há tantos anos na igreja presbiteriana, olha, eu fui pastor, sou pastor da igreja presbiteriana há tantos anos, eu estudei em tal seminário, eu fiz tal curso assim assado, eu fui presbítero por tantos anos seguidos, eu cuido de crianças há muitos anos, eu cantava no coral há tantos anos. Estas coisas, embora possam ser boas para a nossa cultura, ou valorizadas por nós do ponto de vista histórico, nenhuma delas serve para nos levar à presença do Senhor. Nenhuma delas pode ser trazida e colocada na mesa ou na balança para ponderar quanto ao nosso merecimento em relação à salvação. Nada disso. Embora estas coisas possam ser boas ou lucrativas na linguagem de Paulo, dentro do contexto religioso, elas são absolutamente lixo, refúgio, com relação à salvação em Cristo Jesus. Ninguém será salvo por ser presbiteriano, ninguém será salvo por ser pastor, ninguém será salvo por ser presbítero, ninguém será salvo por ser doutor nisto ou naquilo, ninguém será salvo por ter 80 anos de igreja, ninguém será salvo por ter fundado igrejas, por ter plantado igrejas. Nada disso garante a salvação. A salvação ela só pode ser conquistada pela graça de Cristo Jesus, o Senhor, que, baseada na fé, coloca em nossos corações o conhecimento de Deus verdadeiro e faz com que nós nos tornemos, como diz Paulo, conheçamos o poder da ressurreição, a comunhão dos sofrimentos de Cristo e nós nos conformemos a Ele ou com Ele na sua morte. O que Paulo quer, portanto, é ser achado em Cristo. Paulo quer ser vestido de Cristo. Paulo quer ser justificado por Cristo. E por isso ele anuncia, meus amados irmãos, a doutrina fundamental do Evangelho, que é, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que vem mediante a fé em Cristo. Esta é a maior e a mais brilhante das doutrinas reformadas. Foi esta doutrina que levou Lutero à Reforma Protestante. O entendimento de que os seus méritos não podiam levá-lo à salvação. Não adiantava ele ir ao seu confessor várias vezes ao dia para que pagasse as penitências estabelecidas pelo seu confessor, porque nada daquilo resolveria o seu problema diante de Deus. Lutero precisou entender, a partir do texto de Romanos, que a justiça de Deus é pela fé, e pela fé somente. Então, Paulo disse aqui que a justiça própria, ela não tem valor, lugar para a salvação, mas apenas aquela que vem mediante a fé em Cristo. O cristão não deve se apresentar diante de Deus por meio das suas obras, mas pela obra de Jesus. Nós estamos aqui neste culto, meus irmãos, não pelo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Tudo é graça, do início ao fim. A fé nos une a Cristo de tal maneira que a obediência de Cristo ela é contada como nossa obediência. Paulo disse anteriormente, nós já examinamos o trecho do capítulo 2, naquele maravilhoso hino, que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, a obediência de Cristo, que é a obra de Cristo, é o que nos faz agora receber esta justiça, de modo que nós agora temos esta justiça depositada em nossa conta e o mérito de Cristo se torna nossa salvação. O cristão jamais deve basear a sua segurança espiritual em frequências religiosas, comparações com os outros, mais ou menos espirituais, emoções espirituais, afetos espirituais, tradições familiares, desempenhos morais.
nada destas coisas deve ser balança para a nossa segurança espiritual. É óbvio que algumas destas coisas podem servir como nosso testemunho público, pelo fato de que, como estamos estudando em Tiago, a fé ela precisa necessariamente, ou ela produz necessariamente obras. Então, alguém que não pratica estas coisas, que são virtudes, deve ter a sua fé questionada, porque a fé verdadeira ela produz frutos, ela produz boas obras. Mas Paulo está vendo do lado de cá, dizendo que aqueles que confiam nas obras para obter a salvação, eles jogam fora o aspecto central do Evangelho, que é esta fé aplicada no coração. É esta fé que vem de Deus, não de nós, para que ninguém se glorie, é que produz as boas obras nas nossas vidas. Então, a nossa confiança não está em nós, naquilo que fazemos, mas em Cristo somente. Então, o maior desejo de Paulo, e deve ser o maior desejo de nós todos cristãos, está nos versos 10 e 11. Conhecer o poder da ressurreição, a comunhão dos sofrimentos de Cristo, conformar-nos a Ele na sua morte e assim alcançar a ressurreição dos mortos. Aqui Paulo coloca basicamente 3 formas de conhecimento e finalmente ele vai fechar com o verdadeiro tesouro da vida cristã. Ele nos leva agora ao clímax, que é o conhecimento de Cristo. Não é conhecer sobre Cristo, mas conhecer Cristo. Há uma grande diferença nisto. A conhecer sobre Deus, sobre Cristo, não é difícil. Principalmente hoje, na nossa época, você tem muitos livros, muitos vídeos. Basta você entrar no YouTube, basta você comprar livros de teologia, você vai saber muito a respeito de Cristo, a respeito de Deus, a respeito do Espírito Santo. As pessoas podem ser incrédulas, podem ser ímpias e conhecer teologia mais do que qualquer pessoa. Aliás, há muitas pessoas assim, há muitos filósofos que conhecem bastante a respeito da teologia, a respeito de Cristo, a respeito da fé cristã. No entanto, eles não são cristãos, não professam a sua fé. Então, não é conhecer sobre Cristo. Não é uma questão de informação religiosa. Não é também uma questão de doutrina somente, de defender códigos doutrinários, credos, confissões e etc. O que Paulo quer mostrar é que nós precisamos conhecer Cristo, a sua pessoa, nos relacionarmos com Ele, dentro da própria tribulação, do sofrimento, das angústias. Porque nesses momentos, no sofrimento, sobretudo, nós aprendemos sobre Deus, mas também aprendemos a vivermos ou a confiarmos inteiramente e a conhecermos profundamente este Deus. Ninguém deve se esquecer do testemunho de Jó, que só pôde dizer, agora os meus olhos te veem, quando ele passou pelo sofrimento. O sofrimento é a escola da alma, como diria C.S. Lewis. É pelo sofrimento que nós aprendemos acerca do ser de Deus. E Paulo vai mencionar isto. Paulo vai mostrar que o sofrimento é a forma pedagógica, didática de Deus, de nos fazer mais próximos dele. Os verdadeiros crentes, obviamente, porque o não crente ele tende a murmurar, ele tende a se afastar, ele tende a culpar Deus. Mas o verdadeiro crente, ao contrário disso, ele percebe que o sofrimento é uma conformação à própria vida de Jesus, porque Cristo sofreu, Cristo andou no caminho da cruz, e este sofrimento, então, é uma escola de intimidade com este Salvador, que também sofreu e sofreu para que nós pudéssemos nos identificar com Ele. Aliás, Hebreus diz que nós não temos outro sumo sacerdote que possa se compadecer, porque Ele sofreu todas as dores, Ele conheceu as nossas fraquezas, Ele sabe o que é padecer, Isaías 53, e por isso mesmo, sabendo o que é sofrer, Ele se identifica conosco, de tal maneira que nós nos relacionamos também com Ele como uma pessoa, não como uma ideia, como uma filosofia, mas como uma pessoa. Então, Paulo coloca aqui 3 dimensões. Primeiro, ele fala sobre o poder da ressurreição, verso 10, não é? Para o conhecer, o poder da sua ressurreição, ou seja, Cristo vivo opera em nós esperança, força, transformação, coragem para a vida. Quem conhece Cristo verdadeiramente experimenta este poder de viver de novo, ou seja, vencer o pecado, vencer as angústias, sair do buraco, sair da lama, como diz o salmista, tirou-nos de um tremedal de lama. Quem conhece Cristo aprende a reviver, a renascer. Quem conhece Cristo não fica prostrado para sempre.
não fica morto diante de circunstâncias. Ele não morre para as circunstâncias, mas ele morre para o pecado, para o mundo, para as coisas que desagradam a Deus e vive para o próprio Deus. Segunda dimensão é o sofrimento, como eu disse. Paulo diz aí a comunhão dos seus sofrimentos. Ou seja, Paulo diz que não quer apenas ser conformado a Cristo pelo lado da glória, porque, obviamente, a glória é algo que todos nós gostaríamos de experimentar. Mas, para atingirmos a glória, ou a glorificação, nós passamos pelo momento da cruz, do deserto. O povo de Israel, para chegar à terra, precisou passar pelo deserto. E esta é a nossa vida. Basta ler Hebreus capítulo 11. Aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus, todos eles, pela fé, passaram por suas provações, por suas tribulações, alguns, inclusive, de maneira bastante cruel, morrendo, entregando sua própria vida. O sofrimento, como eu disse, é essa escola pela qual nós somos treinados a, cada vez mais, nos aproximarmos do Senhor. E, em terceiro lugar, ou essa terceira dimensão que ele mostra, é a ressurreição, a esperança da ressurreição final, está no versículo 11, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui Paulo mostra que o conhecimento de Cristo ele não termina aqui. Ele não termina aqui. Ele culmina numa vida eterna. Ou seja, nós não vivemos nesta vida como se não houvesse nada depois de nossa morte. Mas o conhecimento de Cristo muda a nossa perspectiva do presente, porque agora nós temos uma nova perspectiva do futuro. Aqueles que pensam apenas no presente, diz Paulo lá em 1 Coríntios, eles são os mais infelizes de todas as pessoas, porque eles acham que a vida é comer e beber e pronto, amanhã nós vamos morrer mesmo. São os materialistas, aqueles que pensam que o mundo termina aqui, e quando nós morrermos acabou, tudo volta ao pó e nada mais existe. Não é assim que nós professamos. Nós cremos que há uma vida depois desta morte, e isto muda o nosso presente. Ou seja, nós não vivemos a vida eterna apenas depois de nossa morte. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Os eleitos de Deus vivem a vida eterna no momento em que nascem. Eles já estão vivendo a vida eterna. Nós só estamos no trajeto, assim como o povo de Israel estava no trajeto do deserto, sabendo que chegariam à terra prometida. A nossa vida eterna não começa depois da nossa morte. Nós já vivemos a vida eterna aqui. E, portanto, ao vivermos a vida eterna neste mundo, nós precisamos compreender qual é a nossa relação correta com o Senhor. Porque agora, se a sua vida não é mais uma vida desperdiçada, uma vida que não vale nada, uma vida de perdas, agora toda a sua vida ela ganha sentido, ela ganha direção, porque tudo na sua vida aponta para Deus, aponta para o Senhor, aponta para Cristo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não há, portanto, nada que nós possamos fazer que esteja alheio a Cristo Jesus. Então, o texto mostra, e isto está exatamente no finalzinho do verso 10, na parte final do verso 10, conformando-me com ele na sua morte, o texto mostra que, quando nós nos reunimos a Cristo, no seu sofrimento e também na sua glória, nós podemos estar seguros de que a nossa vida ela ganha valores distintos de qualquer outra vida que porventura tente ser vivida, seja por outra religião, por outra filosofia, por um estilo de vida qualquer. Nenhum estilo de vida ou nenhuma filosofia se compara a esta filosofia ou a este estilo de vida, a esta visão cristã de mundo, porque nós estamos diante daquele que redefine os valores da vida. O que parecia essencial para Paulo perdeu completamente o brilho diante do brilho da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Cristo substitui a nossa própria justiça, fraca, pela justiça dele, que é perfeita. Cristo se torna agora o alvo, o desejo, o objetivo da alma crente. Então, a grande pergunta, meus irmãos, que nós podemos fazer é: Cristo é de fato o nosso maior tesouro? O que nós temos colocado em primeiro lugar nas nossas vidas, como prioridade mesmo? Cristo, o que ele é para nós? Ele é apenas o nosso Salvador formal, aquele que nós citamos nas orações, dizendo: obrigado, Senhor, porque o teu Filho é o nosso Salvador, ou o Senhor nos salvou em Cristo. O que Cristo é para nós? O pastor John Piper, que repete as palavras de Paulo, e também as de Jonathan Edwards, diz que o verdadeiro cristão, ou a alma que se deleita em Deus, ela sente muito mais do que simplesmente a ideia de um Cristo como Salvador. Ela entende Cristo como nosso prazer. E todos nós aqui sabemos o que é prazer, em alguma medida.
Porque você tem prazer em algumas coisas. Talvez naquela comida saborosa, gostosa, naquele doce, aquela sobremesa. Talvez o prazer de estar com os amigos, talvez o prazer de um futebol, talvez o prazer... Não sei, você tem prazeres na vida, nós todos temos. E há coisas que nós gostamos muito de fazer, e que alegram o nosso coração, e que cativam o nosso momento. E se você chegar para uma pessoa e dizer, vamos fazer isso, a pessoa talvez largue outras coisas para se dedicar àquele momento. Então, Paulo está perguntando para você o seguinte, o que é o seu prazer? Você chega ao ponto de trocar todas as outras coisas pelo prazer de estar com Cristo, pelo prazer de conversar com o Senhor, pelo prazer de amar o Senhor? O que você faz no dia do Senhor que rouba a sua presença do culto público? Onde está o seu coração? Cristo é o seu descanso? Você consegue descansar em Cristo porque Ele é uma pessoa? Imagine você estar bastante atribulado, chateado, triste, angustiado, ansioso, e você precisar conversar com alguém. Isso acontece com todos nós. Às vezes aconteceu alguma coisa, você precisa conversar com alguém, talvez sua esposa, o esposo, às vezes um amigo, um irmão. Por que às vezes nós consideramos estas pessoas mais importantes do que o próprio Cristo? Qual a nossa dificuldade de nos assentarmos com Cristo e conversarmos com Ele e dizer, Senhor, senta aqui porque eu não estou conseguindo mais, me ajuda. Qual é a nossa dificuldade? A dificuldade é porque nós temos o grande problema de todo o coração humano. Nós fabricamos ídolos. E nós queremos sempre ter algo palpável perto de nós. Nós queremos sempre ter algo para que a gente possa ter a certeza de que nós estamos seguros. Eu, por exemplo, não gosto muito de viajar de avião. Eu tenho um certo medo de viajar de avião, porque não tem nada que me sustenta lá em cima. No carro, pelo menos, eu estou no chão, né? Aí o pessoal fala, gente, mas tem muito mais acidente de carro do que de avião, né? Eu sei disso, mas na hora que eu estou lá em cima, eu fico ansioso. Por quê? Porque você não está seguro ali, né? Parece que você está meio solto ali em cima, não sei. São sensações que nós temos, né? São impressões que nós temos. E, na verdade, a nossa segurança não está nisso. Não é? Você pode morrer em qualquer lugar, seja no avião, seja de carro, seja sem nenhum dos dois, seja de bicicleta, seja o que for. Mas, veja, o nosso coração fabrica ídolos. Nós começamos a produzir medo das coisas, temores, ansiedades. Ansiedades quanto a exames que vamos fazer. Você tem que fazer um exame médico, você já fica ansioso. O médico fala com você, olha, deu um probleminha aqui, eu já vou morrer, né? Já liga para a igreja, ó, irmãos, vou ter que... Né? E, às vezes, é uma coisa simples, algo que pode ser resolvido. É a nossa ansiedade, nós somos assim, porque nós queremos colocar a esperança em coisas palpáveis. Você quer ouvir o médico dizer para você, não, você está bem de saúde, não é? Pode ficar tranquilo. Um médico, uma vez, fazendo um eletrocardiograma em mim, falou assim, olha, guarde esse exame aqui para você mostrar para os seus bisnetos. Olha para você ver que mentirada, né? Porque, como é que ele pode dizer isso? Eu posso morrer de outra coisa, não é? Quer dizer, não sei, mas, às vezes, a gente acredita nessas coisas. E, para nós, às vezes, essa segurança é mais importante do que a segurança em Cristo. Às vezes, você valoriza mais a segurança que você está vendo do que a segurança que você não vê. Eu, inclusive, coloquei hoje lá no grupo do Zap de nossa igreja, né, o texto de Paulo, em 2 Coríntios, quando Paulo fala assim, olha, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Eu sei, meus irmãos, que o que vemos precisa ser tratado com sabedoria. Mas a nossa vida é mais do que isso. A nossa vida é mais do que nós vemos. Não é o que nós estamos vendo que vai definir a nossa realidade, o nosso futuro. Deus ele tem para nós um final, um propósito muito maior do que as coisas que nós estamos vendo ao nosso redor. Ninguém tem garantia de nada neste mundo. Você não pode garantir absolutamente nada neste mundo. A única coisa que você pode garantir é a sua salvação em Cristo Jesus, porque esta foi prometida por Ele mesmo, porque foi Ele quem disse, se você crê em mim, ainda que você morra fisicamente, você viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, nisto você pode crer, porque são palavras de Cristo. O resto são todas as coisas vulneráveis, são todas passageiras, são todas mutáveis. E elas mudam mesmo, depressa, às vezes de repente. Quando tudo parece estar bem, as crises aparecem. Então, quem Cristo é para nós? Cristo é apenas o nosso Salvador religioso, um amuleto,
alguém que você às vezes precisa carregar para que ele dê força para você. Quando nós falamos para as pessoas que Deus te abençoe, o que essas palavras traduzem de fato? Quando nós dizemos vá em paz, o que nós queremos dizer com isto? Quando nós falamos para alguém que está cansado, sobrecarregado, dizendo, olha, confie no Senhor, o que nós queremos dizer com estas coisas? O que Paulo quer nos mostrar é que Cristo precisa ser o nosso prazer, o nosso descanso, a nossa alegria, a nossa segurança, o nosso bem supremo. E é exatamente esta mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos nesta noite, que nós possamos repetir com sinceridade e fome espiritual, como diz Pedro, né, como aquela criança que deseja ardentemente o leite genuíno, que nós possamos desejar também conhecer a Cristo, para que, por meio desta busca, meus irmãos, nós encontremos a verdadeira alegria que vai retirar de nós aquelas ansiedades que muitas vezes nos levam a tristezas, que nós encontremos nele segurança, para além da nossa segurança visível, da nossa conta bancária, das promessas das pessoas, etc., que nós encontremos nele a nossa identidade, que nós somos, e que nós encontremos nele a verdadeira vida. Que ele assim, então, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos, nesta noite, o privilégio de passarmos por 2 momentos, né, na vida de nossa igreja, 2 sacramentos. Nós temos 2 sacramentos, que é a ceia do Senhor e o batismo. E nós, com muita alegria, recebemos da nossa irmã Gabi, nossa irmã Gabriela Antunes, né, o pedido para que nós pudéssemos também receber como membro não comungante, no batismo infantil, portanto, o seu filhinho que está dormindo ali, mas acordará em breve, Luca Antunes Carvalho. Então eu quero, Gabi, convidar você para vir aqui à frente, trazendo também o Luca Antunes Carvalho. Os nossos princípios de liturgia dizem que quando um dos pais é crente e ele assume, né, a responsabilidade diante de Deus de apresentar os seus filhos ao batismo, então eles podem fazê-lo. Deus tem dado graça a Gabi de cuidar do seu filhinho, Luca, e nós ficamos muito felizes, né, por esta decisão. A Gabi já tomou a sua decisão de se tornar membro, professar a sua fé, e agora ela toma a decisão também muito importante de introduzir o Luca na família da aliança por meio deste sacramento. Nós sabemos que o batismo é um sacramento da nova aliança, que substituiu a circuncisão no Antigo Testamento, porque agora nós não precisamos mais, como aprendemos no sermão anterior, retirar ou mutilar os nossos corpos, mas Jesus Cristo, ele substituiu este momento de pertencimento à aliança por meio do batismo, que é a aspersão com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se torna, então, este sinal de aliança e união com Cristo. Significa o resgate dos nossos pecados, a regeneração dos nossos corações e também da nossa adoção como filhos de Deus e a certeza da ressurreição na vida eterna. Quando as pessoas recebem o batismo, tanto adultas quanto crianças, nós cremos, irmãos, que por este símbolo, por este ato, estas pessoas são agora solenemente admitidas na igreja do Senhor, na igreja visível. E elas agora entram numa aliança com Deus, porque não fomos nós quem instituímos este ato, mas foi o próprio Deus quem o instituiu. Então, o que nós fazemos aqui não é uma invenção religiosa, não é uma criação da igreja, é o cumprimento de uma ordem dada pelo próprio Deus, para que assim nós o fizéssemos. Portanto, os filhos dos crentes, eles agora passam a ter o direito também de pertencerem à aliança, à descendência de Abraão, que agora
também traduz todos estas bênçãos, estes recursos espirituais que tanto os pais quanto os filhos recebem. Por isso é um grande privilégio quando nós temos a dedicação dos filhos ao Senhor. E aí, Gabi, eu queria te fazer 3 perguntas apenas, para que você confirme, não é, diante da igreja, diante do Senhor. Primeiro, eu quero te perguntar se você continua crendo somente em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sim? Também quero perguntar para você se você continua crendo em Jesus Cristo como sendo o único Filho de Deus, o nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, que um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos. Crê? Sim. Você crê também, Gabi, que, aliás, você promete, diante do Senhor e diante da igreja, sendo Deus servido, conservar a sua vida e também a vida do Luca, né, até a idade da razão, você promete, diante do Senhor e diante desses irmãos, ensinar o Luca a ler a palavra de Deus para que ele possa lê-la, estudá-la, orar com ele, orar por ele, servir você mesmo de bom exemplo, de piedade, de vida cristã, esforçando como mãe para caminhar com ele, não é, criando na disciplina do Senhor, trazendo inclusive à igreja, ensinando a respeitar as autoridades, ensinando a cultuar a Deus. Você promete isso? Amém. Então, meus irmãos, eu quero convidar aos irmãos que se coloquem de pé, por se tratar de um momento solene. Vou convidar o meu irmão presbítero Tiago para me auxiliar aqui com o vasilhame da água. E nós vamos, então, proceder ao batismo. Luca, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, só Tu conheces os nossos corações. Tu sabes que somos pó. Tu sabes, ó Deus, que somos pobres, miseráveis, cegos e nus. E que muitas vezes, ó Deus, não colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, como deveríamos fazer. Contudo, Senhor, a Tua graça nos sustenta, nos alimenta, nos faz crescer em conhecimento de Ti e nos faz também, ó Deus, considerar como perda, como refúgio, como lixo, aquelas coisas que não nos conduzem ao verdadeiro Evangelho. E nós queremos então louvar o Teu nome pela vida da Gabi, porque neste ato ela soube escolher o que é melhor. Obrigado porque ela traz agora o seu filhinho para ser apresentado ao Senhor pelo batismo, confessando, ó Deus, publicamente o que ela crê e também aquilo que ela deseja para o seu filho, o pertencimento no corpo do Senhor por meio da aliança com o Senhor. Quanto ao Luca, Pai Santo, cuide dele, Senhor, que ele cresça em estatura e graça diante do Senhor e dos homens. Que ele venha, Pai, a se tornar um homem piedoso, temente ao Senhor, e que ele possa guardar no seu coração todas as palavras da lei, para que, em obediência ao Senhor, ele possa servir o Teu nome todos os dias da sua vida. Ó Deus, livre-o do mal, livre-o de tentações, que a Tua graça o sustente e que a Tua bondade e misericórdia sejam com ele todos os dias de sua vida. Nós oramos por esta família e Te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gabi, parabéns. Deus te abençoe. Viu? Deus te abençoe. Parabéns. Deus te abençoe. Os irmãos podem se assentar. Depois, quem quiser tirar foto com o Luca, no final... Irmãos, nós passaremos agora, então, ao segundo sacramento desta noite, deste culto, que é a ceia do Senhor, para o qual eu convido os meus irmãos presbíteros que venham à frente. E quero
lembrar os irmãos que essa ceia não é da Igreja Presbiteriana do Vale, ela é a ceia do Senhor. Então, se você está nos visitando e você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, que professa Cristo como único Senhor, Salvador, que tem a graça de Cristo como, de fato, o meio de salvação pela fé, você pode participar conosco. Então, quero convidar os meus irmãos presbíteros. Enquanto isso, também, nós vamos cantar o hino 150, enquanto os elementos são distribuídos. Como os irmãos já têm costume, eu peço para aqueles que vão participar que se coloquem de pé, apenas para facilitar a entrega, e após você receber os elementos, você se assente e aguarde um momento para que todos nós possamos cear juntos. Livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita no Salvador. Sorte bendita, Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ou perigo. Vestes reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus, ó gozo inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Meus irmãos, nós consultamos se porventura alguém foi esquecido. Se
for o caso, basta acenar uma das mãos. Todos receberam. Nós vamos então mais uma vez orar ao Senhor e depois participarmos dos elementos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos diz que nós devemos examinar a nós mesmos e assim comermos do pão e bebermos do cálice. Portanto, nesta hora, embora tenhamos já confessado os nossos pecados e também crido que o Senhor perdoou os nossos pecados em Cristo, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor com o objetivo de que, ó Deus, o pão e o cálice que tomaremos agora não sejam para nós condenação, mas sejam para nós, ó Deus, fruto de bênçãos e de uma vida de maior segurança no Senhor. Que estes elementos, embora permanecendo pão e vinho, possam, de fato, como símbolos que são, apontarem para a suficiência de Cristo em nossas vidas. E assim como vimos nesta noite, que saibamos renunciar aos ídolos dos nossos corações para nos concentrarmos cada vez mais na pessoa de Jesus Cristo, que foi quem nos salvou da morte e nos garantiu a vida eterna. Nós fazemos isto, ó Pai, em nome dEle, por meio dEle, para Ele. Porque Ele mesmo disse que nós deveríamos fazê-lo, aguardando assim a sua vinda, a sua volta, para que pudéssemos juntos, de uma vez por todas, reinarmos com o Senhor. Então, que ao tomarmos o pão e bebermos o cálice, possamos, de fato, anunciar a morte de Cristo, como disse Paulo agora há pouco, aos nossos corações, nos conformando com Ele na sua morte, participando dos seus sofrimentos, para que assim, ó Deus, nos identifiquemos também com a sua vitória sobre a morte, sobre a cruz e assim a ressurreição final dos nossos corpos. Que assim, portanto, possamos comer e beber estes elementos, crendo que Cristo voltará e nos levará definitivamente para morarmos contigo por toda a eternidade. Em Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Então, meus irmãos, naquela noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus e também o partiu, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que foi dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver comido o pão, ele então tomou o cálice e mostrou aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Nosso irmão presbítero Edson vai fazer a oração final. Eu impetrarei a bênção em seguida, nós cantaremos o amém. E aí os irmãos assentados, apenas para que saudemos os visitantes conosco e também instruímos aqui a igreja em alguns avisos e recomendações. Vamos orar. Querido Deus, nosso amado, bendito, eterno Pai que está nos céus, te agradecemos, Pai, por esse momento tão importante que o Senhor tem nos dado, Pai, de como igreja estarmos aqui podendo cultuar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento e te pedimos, o Senhor esteja aplicando a Tua palavra em nossos corações, que cada um de nós possamos prosseguir sempre em servir ao Senhor e com alegria, Pai, procurar viver uma vida realmente que venha glorificar e exaltar o Teu santo nome. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade que tu tem nos dado, pela vida de cada um dos Teus servos que o Senhor trouxe aqui nessa noite, e que cada um de nós sempre tenhamos essa alegria, esse prazer, estar junto, Pai, na Tua casa, para podermos cultuar ao Senhor, o Senhor que é o único Deus digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, e receber esse culto, Pai, que nessa noite está sendo oferecido ao Senhor. Pai, nós te agradecemos e pedimos, o Senhor nos abençoe nesta semana, nos mantendo sempre nesse propósito de servir ao Senhor, nesse propósito, Pai, de procurar viver em conformidade com a Tua palavra, para que o nome do Senhor
seja glorificado através da vida de cada um de nós. Por isso, Pai, nós nos entregamos nas tuas santas mãos, pedimos uma bênção especial na vida de cada um dos teus servos que se encontram aqui nessa noite, e uma bênção, Pai, especial na vida de cada um de nossos familiares, por onde estiver nesse momento. O Senhor esteja, Pai, abençoando a cada um segundo a tua vontade. Pai, eu te peço todas essas bênçãos humildemente, com ação de graça, deixa entregue, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado, bendito, eterno Salvador, agora e sempre. Amém, Senhor. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Podem se assentar. Eu quero começar agradecendo a presença dos visitantes. Peço aos irmãos que me ajudem a localizar os visitantes. Qual o seu nome, querido? Gabriel. Irmão da Gabriela. Olha só, legal, hein? Muito obrigado, viu, Gabriel, pela sua presença. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo e... Isso, dona Arlete, muito obrigado também, viu, pela presença da senhora. Estamos muito felizes aí pela companhia da família. Deus continue abençoando vocês. Ao lado ali da Gabriela, o senhor? O senhor já veio outras vezes, sim. Mas obrigado, viu, também pela presença do senhor. Mais alguém? Sim, ali. Isso. Elton, Adriana, muito obrigado. Que Deus te abençoe, viu, Adriana? Seja muito bem-vinda. Mais alguém? Agradecemos a presença dos nossos visitantes. É sempre bom, né, termos pessoas conosco, seja pela primeira ou por outras vezes. Que Deus continue abençoando todos vocês. Irmãos, nós queremos só dar ênfase àquela programação que nós vamos ter no dia 18, que é uma quinta-feira. O nosso conselho decidiu transformar o estudo bíblico num culto de gratidão a Deus pelas sociedades internas. Então, como o mês de dezembro é um mês muito apertado, né, de datas, por conta dos eventos, então nós vamos usar uma data que é uma data do estudo bíblico, a quinta-feira, dia 18, para fazermos esse culto de gratidão a Deus. E assim como eu falei pela manhã, eu repito, né, pedindo aos irmãos que participem, né, que venham, para que seja um culto mesmo bastante frequentado, como foi o culto de ação de graças na última quinta-feira de novembro. Nós pretendemos agradecer a Deus pela vida de todas as sociedades, né? O aniversário da SAF, que aliás eu acho que é amanhã, se não me engano. Não é isso, dona Neuza? Amanhã, né? O aniversário da nossa SAF. Também tem a UPH, que se não me engano também é bem próximo, né, seu Edson? As datas. A UMP e a UPA comemoraram lá no sítio do pastor Jalom, mas também nós vamos mencionar aqui, né? E a UCP. Né? Nós temos, graças a Deus, todas as sociedades em funcionamento. Então, vamos agradecer a Deus pela vida das nossas sociedades internas, que, como nos ensina o Manual Presbiteriano, são forças de integração da igreja. Né? Ou seja, as sociedades existem para integrar a igreja, para fazer com que a comunhão da igreja se fortaleça. Então, que Deus continue abençoando nossas sociedades, todas elas em atividade, né? Repito, e vamos então agradecer ao Senhor. Dia 18, quinta-feira, às 20 horas, será um culto breve, né, de uma hora e pouquinho, e nós teremos também, logo após, uma confraternização, e nós vamos divulgar, inclusive, depois, durante a semana, né, no grupo, como nós vamos fazer isso. Todos estão convidados, tá, para participarem deste momento. Queremos também, irmãos, continuar pedindo aos irmãos que exerçam, né, generosidade quanto às contribuições, quanto às ofertas para a construção. Os irmãos já têm feito isso, têm atendido, né, a solicitação do Conselho da Igreja,
mas você não se sinta limitado a fazer isto, não é? Porque são muitos os desafios. Nós ainda temos uma parte de acabamento, que é uma parte muito cara. Hoje pela manhã o Conselho conversou a respeito disso, então são despesas bastante altas que já estão no projeto e que nós vamos ter que realizá-las, né? Claro que tudo isso nós temos feito com prudência e confiança no Senhor, de que Deus vai levantar os recursos, e a casa é nossa, né? Então os irmãos, o quanto puderem, dentro das suas condições, obviamente, exerçam a generosidade, não é, de trazerem as suas ofertas. Você pode fazer isso, inclusive via Pix, né? Lá no nosso boletim tem o CNPJ, que é a chave Pix, né? Nós temos divulgado, então os irmãos podem contribuir. Claro que nós não estendemos isso aos visitantes, porque isso é um trabalho, é uma obrigação dos membros da igreja, então, por favor, os visitantes não precisam se constranger, né, com relação a este pedido, mas nós que somos membros da igreja devemos exercer, né, esta generosidade quanto à reforma. Eu quero convidar os meus irmãos presbíteros, já tem um tempinho que nós não temos feito isso, para que a gente possa ir lá na porta, né, para cumprimentar os irmãos. Então, eu vou pedir que vocês aguardem só um pouquinho, enquanto nós presbíteros saímos, para que possamos cumprimentar os irmãos, e inclusive os visitantes, né, ali à porta. Que Deus abençoe a todos, uma excelente semana para todos os irmãos e suas famílias.